Agora. Acho que. Ah, tá. Isso. Agora sim, né? Agora. Muito triste isso que aconteceu, né? Mas como vocês podem ver, muitos assuntos não são levados a sério. Esse é um deles. Mais um motivo para esse projeto existir, né? Mais um motivo da gente estar na luta. Então, como a gente já atrasou uns 14 minutos, já vou liberar para a professora Tânia. E eu só quero pedir para vocês aí que fazem engenharia, que são meninas e que são doutorandas, mestrandas, etc., responderem o nosso formulário que está lá no Insta. Então, professora Tânia, que é a nossa professora da Engenharia Química da Unipampa Campus Bagé, a palavra é sua. Tá no mudo, pro. Primeiramente, eu queria agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Eu preparei uma apresentação meio rápida e, por incrível que pareça, tem muito a ver com a sua fala, né? Eu faço uma contextualização lá desde antigamente, como que a mulher era tratada, como ela deveria se comportar, né? Segundo alguns preceitos da época, só para fazer uma contextualização para a gente entrar no assunto. Então, acho que foi muito interessante sua fala, porque isso é muito importante e tem que ser ressaltado sempre, assim como você falou. Tá? Então, vamos iniciar. Deixa eu colocar aqui, apresentar. Estou. Já está aparecendo aí para vocês? Tá sim, pro. Daí, qualquer coisa, eu só peço que vocês me avisem, porque daí eu não fico com o chat aqui, então não consigo ler mensagens, né? Então, por favor, só falem alguma coisa que vocês queiram colocar. Tá, então vamos falar um pouquinho das experiências de vida como engenheira química. E como eu falei, a gente vai começar com uma contextualização. Então, nos escritos milenares, a gente encontra, por exemplo, uma citação de Zaratustra, filósofo persa, no século VII a.C., que diz que a mulher deve adorar o homem como a um deus. Toda manhã, por 9 vezes consecutivas, deve ajoelhar-se aos pés do marido e, de braços cruzados, perguntar-lhe: Senhor, que desejais que eu faça? Depois nós temos uma outra citação de São Paulo, apóstolo cristão, no ano 67 depois de Cristo, e que diz que as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Se quiserem ser instruídas sobre algum ponto, interroguem em casa aos seus maridos. Depois, um tratado de conduta moral e costumes da França, no século XIV. Quando um homem for repreendido em público por uma mulher, cabe-lhe o direito de derrubá-la com um soco, desferir-lhe um pontapé e quebrar-lhe o nariz, para que, assim, desfigurada, não se deixe ver envergonhada de sua face. E é bem merecido por dirigir-se ao homem com maldade de linguajar ousado. Oi. Desculpa interromper, mas é que não tá passando o slide. Eu não sei se a senhora tá passando, mas Eu estou passando. ele tá parado só na capa e não tá Assim no aparece? apresentar. Assim pequeno está aparecendo? Sim, é pequeno, tá mudando. Então eu vou deixar pequeno. Tá. Isso, acho que assim tá. Tá. Obrigada por avisar. Depois aqui, as crianças, os idiotas, os lunáticos e as mulheres não podem e não têm capacidade para efetuar negócios. Henrique VII, rei da Inglaterra, lá no século XVI. Depois, no século XVIII, era uma lei, né, na Constituição Nacional Inglesa, que todas as mulheres que seduzirem e levarem ao casamento aos súditos de Sua Majestade, mediante o uso de perfumes, pinturas, dentes postiços, perucas e recheio nos quadris, incorrem em delito de bruxaria e o casamento fica automaticamente anulado. Vendo isso, né, vocês vão dizer, professora, mas isso é lá no século XVI, no século XVIII, lá antigamente, né? Então, para ver que não é tão antigo assim, eu trouxe algumas citações de algumas revistas aqui do Brasil, Jornal das Moças, que era muito lido, muito conceituado na época, né? Então, por exemplo, lá de 1955, a esposa deve vestir-se depois de casada com a mesma elegância de solteira, pois é preciso lembrar-se de que a caça já foi feita, mas é preciso mantê-la bem presa. De 58, sempre que o homem sair com os amigos e voltar tarde da noite, espere-o linda, cheirosa e dócil.
De 57, é fundamental manter sempre a aparência impecável diante do marido. 59, a mulher deve fazer o marido descansar por horas vagas, servindo-lhe uma cerveja bem gelada. Nada de incomodá-lo com serviços ou notícias domésticas. 57, se o seu marido fuma, não discuta pelo simples fato de cair cinzas no tapete. Tenha cinzeiros espalhados por toda a casa. 53, o noivado longo é um perigo, mas nunca sugira o matrimônio. Ele é quem decide sempre. Em 62, se desconfiar da infidelidade do marido, a esposa deve redobrar seu carinho e provas de afeto sem questioná-lo. Revista Cláudia, não é só Jornal das Moças, revista querida, né? A desordem em um banheiro desperta no marido a vontade de tomar banho fora de casa. Então, essa era a mentalidade na época, em que as mulheres eram tratadas como um simples objeto que deveria obedecer o marido sempre, né? Não tinha voz ativa para nada. Ainda bem que nessa época surgiram... Só um minutinho. Matheus, por favor, desliga esse celular. Ou vai lá na sala. Remoto é assim, gente, a gente tem alguns contratempos. Ainda bem que nessa época surgiram algumas mulheres inspiradoras, né, em que ousaram inovar, né? Então, a gente pode citar a escada de emergência, construída por Anna Conelli, em 1887. Imagine a barreira que ela encontrou para poder registrar patente e seguir com seu conhecimento nessa época. A geladeira elétrica moderna, construída por Florence Parpart, em 1914. Painéis solares, casa com aquecimento realizado por energia solar pela física Maria Telkes e a arquiteta Eleanor Raymond, em 47. Enedina Alves Marques, que foi a primeira mulher no Brasil a formar-se em engenharia civil pela Universidade Federal do Paraná, em 1945. E os primeiros registros das mulheres na engenharia no Brasil. Escola Politécnica do Rio de Janeiro, era mais ou menos uma graduada por ano, então eram pouquíssimas mulheres em número dos homens. A Edviges Maria Becker foi em 1919, Anita do Bugras, 1920, Iracema da Nóbrega Dias, 1921, ela foi graduada em 1921 e foi a primeira mulher da Escola Politécnica posteriormente, Maria Esther Correia Ramalho, em 22. Temos também a física, a doutora Shirley Jackson, que foi a primeira mulher negra a receber um PhD em 1973. Ela realizou uma pesquisa científica que permitiu a outros inventar o fax portátil, telefone de toque, painéis solares, cabos de fibra ótica e tecnologia por trás do identificador de chamada e chamada em espera. Foi uma importante pesquisa na área da telefonia. E, lógico, não podemos deixar de dizer da Marie Curie, né? Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, sendo também a primeira pessoa e a única mulher a ganhá-lo 2 vezes. A primeira vez ela compartilhou o prêmio Nobel de Física em 1903 com o marido, Pierre Curie, e com o físico Henri Becquerel. Ela também ganhou o prêmio Nobel de Química em 1911. Assim como essas mulheres revolucionárias, né, que eu queria dizer, mostrar para vocês, né, toda a problemática da época e que mesmo assim algumas mulheres conseguiram se destacar, eu gostaria de apresentar a minha avó materna, que chamava Norma Coabini Martins, que tinha nascido nessa época, 23 de agosto de 1929. Ela não é conhecida mundialmente, como essas mulheres que eu acabei de mostrar, mas ela também era revolucionária para a época, né? Então, ela se casou muito jovem, teve 3 filhos e se separou também muito jovem. Criou os 3 filhos sozinhos. Gente, só um minutinho, por favor. Não! O próximo você vai pegar, por favor. Acho que agora dá para continuar.
Então, a minha avó, ela se casou muito jovem, teve 3 filhos e se separou também muito jovem, né? E ela criou os 3 filhos sozinha. Naquela época era uma barreira criar filho sozinha, que a mulher não era respeitada por ser mãe solteira, né? Mas ela não se importou muito com isso e seguiu em frente. Aí vocês vão me perguntar, para que tem esse fogo aqui do lado, né? Eu coloquei essa imagem para vocês imaginarem o quanto minha avó foi revolucionária na época dela, né? Ela descobriu que o marido estava traindo, porque ele chegou com um terno todo sujo de batom, e a atitude que ela teve foi pegar o terno e tacar fogo. Então, ela tacou fogo no terno do meu avô. Foi muito criticada na época, até a sogra foi comentar com ela que isso não se fazia, que tinha que aceitar, e terminou o casamento por causa desse episódio, né? Mas, além dela ser revolucionária de não aceitar certas coisas impostas pela época, ela também apoiou muitos filhos na questão de estudar sempre. Ela achava que isso era muito importante. Ela não teve estudos, mas ela pegou muito no pé da minha mãe, dos meus tios, para que eles estudassem sempre, né? A minha mãe e minha tia são formadas, se formaram em matemática e também eram professoras. Aí a minha vida, né, minha trajetória de vida rumo à engenharia, eu nasci numa cidade pequena, chamada Mairinque, que é uma cidade de São Paulo, e mudei ainda bebê para a cidade de São Roque, onde eu fui criada. Aqui tem uma estação ferroviária, lá da minha cidade. São Roque é uma estância turística, muito conhecida pelo vinho que produz, e festas de alcachofra e pratos à base de alcachofra. Ele dista 60 quilômetros da cidade de São Paulo, possui 92 mil habitantes em 2020. Na época que eu morava lá, era bem menos. Ela é uma cidade localizada num vale, então tem montanha para todos os lados, né? E eu sou suspeita para dizer que é muito bonita, né? Então, eu estudei o ensino infantil, fundamental e médio em São Roque, muito influenciada sempre pela minha mãe, pelo meu pai. Aqui dá para ver a figurinha do meu pai lá me levando na escola pequena. Cursei engenharia química na Fundação Armando Álvares Penteado, na cidade de São Paulo, em 6 anos, de 91 a 97. Aí vocês vão me perguntar, nossa, professora, 6 anos, por que 6 anos? Sim, foram 6 anos. Primeiro, falta de base de matemática para o curso, então eu digo que quem quer fazer engenharia tem que saber muito de matemática, ou saber correr atrás do que está faltando, né? Que eu acho que eu não tinha maturidade suficiente para isso, então era uma falta de maturidade para cursar a faculdade, né? Então eu não tinha conhecimento e não sabia como procurar, não sabia como estudar. Então os primeiros anos foram um pouco mais complicados, né? Mas depois que você engrena, você consegue. Infelizmente, não aproveitei tanto quanto podia por essa imaturidade, então muitas disciplinas não me dediquei tanto quanto deveria, né? Então, algumas a gente achava que sabia estudar sozinha, saía mais cedo de aula, não, eu vou estudar em casa, e muitas vezes não dava certo, né? E isso eu quero passar para vocês, para que vocês percebam que as dificuldades que vocês têm, eu também tive. Isso é normal numa faculdade de engenharia, tá? Então, são dificuldades que a gente encontra no dia a dia, né? Depois, o formato da minha faculdade era anual, então, 1 ano que você reprove atrasa toda a formatura, né? Então, eram 5 anos normais, mas eu fiz em 6, porque um dos anos eu reprovei. E, enfim, porque era engenharia. Engenharia, todo mundo sabe que não é fácil, e a gente acaba tendo um deslize aí no meio do caminho. Depois disso, eu realizei, né, durante a faculdade, 2 vezes estágio na Companhia Brasileira de Alumínio, é uma indústria muito grande, do Grupo Votorantim. Aqui na foto à direita a gente tem ideia da dimensão dessa empresa, né? Na época ela contava com 1.500 funcionários, hoje eu não sei como está. Aqui é a portaria da empresa. No primeiro estágio, eu fiz no laboratório da empresa. Então, a gente fazia análise de toda a matéria-prima recebida, de todo o material das etapas intermediárias do processo e do produto acabado. Foi muito interessante o estágio, aprendi muito, principalmente na área metalúrgica, de ligas metálicas, usando microscópios de alta resolução, então foi muito interessante o estágio. O segundo estágio, eu fiz na área de produção e extração da alumina, então a alumina chega a bauxita na empresa, ela
forma-se a alumina, e depois essa alumina é derretida para virar alumínio, né? Então, eu fiz nessa área de produção. Aprendi muito também, porque nessa época que eu fiz o estágio, a empresa estava ampliando a produção, então, eu, juntamente com outros engenheiros, preparamos os cálculos, né, para verificar se todos os equipamentos que a empresa tinha eram suficientes para esse aumento de produção, ou era necessária a aquisição de novos equipamentos. Então, eu acho que foi muito válido meus 2 estágios, né? Então, se eu posso dar um conselho para vocês, realizem o máximo possível de estágio, né? Então, faça o estágio em férias, faça o estágio meio período, não sei, faça o estágio, o máximo possível para que vocês tenham, além de um currículo interessante quando sair da graduação, conhecimento também, que a gente aprende muito nesses estágios, né? Depois, em 97, eu continuei procurando colocação profissional, era uma época um pouco complicada, né? E em 99 eu decidi iniciar a trabalhar em escolas públicas e privadas. Então, eu dei aula de tudo que vocês possam imaginar. Eu dava aula do ensino fundamental, médio, de matemática, química, física, biologia e ciências. Então, toda a matéria que aparecia que não tinha professor, ou o professor ficava doente, saía de licença, estava a Tânia lá para dar aula para os alunos, né? Foi uma época também de grande aprendizado. Eu acho que você dá aula numa escola de ensino público, você aprende muito, porque normalmente são mais alunos em número, né? São mais numerosos, mas com menos vontade e menos conhecimento. Então, é um desafio diário você dar aula para eles e ter que chamar a atenção, né? Desses alunos em aula. Então, foi um aprendizado muito interessante. Aí, eu gostei muito e tinha um interesse em continuar na área acadêmica. E veio a necessidade de especialização. Então, eu comecei a lecionar em janeiro de 99, e em setembro, eu comecei a cursar 2 disciplinas como aluna especial na USP, né? Os períodos de inscrição para o mestrado estavam encerrados, mas eu já fiz 2 disciplinas como aluna especial. Em fevereiro de 2000, então, eu ingressei no meu mestrado, na área de operações unitárias, com enfoque em evaporação, utilizando evaporadores de filme descendente para evaporar suco de laranja. Então, aqui está o equipamento que eu utilizava no meu mestrado. O suco de laranja era colocado na parte superior, ele descia pelo tubo, né, trocando calor com vapor, e ele caía aqui embaixo, nesse balão concentrado. O nosso intuito não era tanto concentrar o suco, e sim verificar como o equipamento se comportava com sólidos em suspensão. Então, essas partículas de laranja que tinham no suco iam entupir essa malha, elas iam interferir na troca térmica, então foi mais nesse sentido o estudo. Mas o suco de laranja também ficou muito gostoso, ele ficou com gosto muito interessante, né? Não ficou com aquele gosto de passado, porque a gente usava vácuo durante essa evaporação. Então, ele não atingia temperaturas altas. Como a gente não fez análise sensorial, essa parte não foi estudada. Eu defendi meu mestrado, então, em fevereiro de 2003, e concomitante com isso, eu ainda dava aulas no fundamental e médio, porque eu não consegui uma bolsa de mestrado. Esse mestrado propiciou a minha primeira viagem de avião, e ainda bem, foi internacional, né? Então, eu consegui ir para a Alemanha, a gente foi conhecer a Universidade de Berlim e fazer um intercâmbio com a USP. Então, a gente conseguiu fazer um intercâmbio do nosso laboratório com o laboratório que eles tinham lá, e foi muito interessante essa visita para a gente ver a diferença de investimentos que nós temos em pesquisa da Alemanha para o Brasil. O Brasil, a gente não consegue quase nada de investimento. Normalmente, quem investe são os centros, né, a CAPES, o CNPq, FAPESP, são alguns centros, né, que investem em pesquisa, mas pouco dinheiro. Lá a gente tem empresas investindo em pesquisas e investe-se muito numa pesquisa. Então, é uma diferença muito grande de investimento. Também consegui apresentar um trabalho em Praga, na República Tcheca,
né, graças ao que foi desenvolvido no mestrado. Depois disso, eu comecei meu doutorado em 2003, aí sim com uma bolsa do CNPq, então eu parei temporariamente com as aulas. Também foi na área de operações unitárias, com enfoque em evaporação, só que dessa vez eu usava evaporadores de filme descendente para evaporar efluentes industriais, utilizando energia solar. Então, a gente colocava o efluente industrial aqui na parte de cima, ele só escoava na placa, evaporando através da energia solar, toda a água era evaporada para o ambiente e ele saía concentrado na parte de baixo. A gente conseguia reduzir até 25% do volume em alguns meses, né? O que foi muito interessante e muito promissor. Então, eu ficava na parte de cima do prédio da USP, né? Então, eu ficava lá no telhado, com o meu equipamento, fazendo os experimentos. Em maio de 2007, eu defendi o meu doutorado. Aqui tem uma foto da vista superior lá da USP, né, em que a gente vê os prédios da cidade de São Paulo aqui no fundo, aqui um pedacinho da Marginal, e aqui toda a área verde que tem na cidade universitária. Era muito interessante ficar lá em cima com uma paisagem tão bonita. Aí surgiu uma dúvida, seguir ou não na área acadêmica, acabei meu doutorado, e agora? Vou para a empresa? Não vou? Eu gosto da área acadêmica, mas será que é isso? Porque a gente sempre está em dúvida, né? A dúvida é uma constante na vida da gente, né? E é bom que seja assim, porque a gente vai se especializando cada vez mais para ter a certeza do que a gente quer, né? Então, eu voltei a lecionar, só que agora escolas de ensino fundamental, médio, técnico em química e técnico metalúrgico. Em abril de 2009, eu consegui meu primeiro emprego como engenheira química. Então, parei de novo de lecionar nas escolas e fui me dedicar e ser responsável pela área de tratamento de efluentes de uma indústria têxtil. Então, até coloquei aqui do lado algumas máquinas, né, de tingimento, que eram usadas na indústria. Ela tingia tecidos e cada dia tinha um efluente diferente para ser tratado, dependendo da cor do tingimento. Era um desafio, mas que eu não gostei. Eu achei que não era exatamente a empresa que eu queria, e daí eu tive certeza da preferência pela área acadêmica. Voltei a lecionar em escolas de ensino médio, técnico em química, técnico metalúrgico, e agora ensino superior. Então, continuei lecionando, eu lecionava em 4 escolas, né, e uma faculdade. E comecei a me dedicar a concursos públicos, com vista sempre a dar aula no curso de engenharia química, né? Então, eu queria muito dar aula para engenharia química, já que foi isso que eu estudei. Eu prestei concurso por 2 vezes na Unipampa, eu prestei concurso em 2010 e 2011, e fui chamada em 2012 para iniciar aqui. Eu vim de São Roque para Bagé, onde eu resido até hoje. Eu me sinto realizada trabalhando aqui na Unipampa. Eu atuo na pesquisa, área de tratamento de água, efluentes, resolução de problemas de algumas empresas aqui da região. Então, a gente já fez várias consultorias gratuitas, né, em forma de estágio, em que os alunos fazem estágio nas empresas e conseguem resolver alguns problemas que ela tenham lá, né? E também gosto muito de trabalhar na área de cosmético e estou desenvolvendo algumas pesquisas nessa área. Durante esses técnicos que eu trabalhei, né, técnico em química, teve uma época que eu tive que trabalhar no técnico de farmácia, que um professor abandonou o curso e foi embora, e eu fiquei com a área de laboratório e farmácia. E aprendi bastante sobre cosméticos, é uma área que me interessa muito e que eu gosto bastante. Também tenho projetos de ensino e extensão, em que eu atuo também na universidade, e sempre que um aluno chega para me procurar com uma ideia nova de pesquisa, a gente sempre desenvolve também. Então, é isso. Eu acho que eu trabalho no que eu gosto, me sinto uma engenheira realizada. Tá? Como vocês disseram que a apresentação tinha que ser breve, eu preparei aí para 20 minutinhos. É isso? É isso, Micaela? Sim, professora, foi maravilhoso. Deixa eu abrir a câmera aqui. Que bom. Obrigada.
pelo menos para mim, assim, é bem interessante saber desse seu caminho, né? Porque a gente está começando agora e tem pessoas que ainda vão começar e a gente entra no Lattes e a gente só vê os títulos, né? A gente não vê a caminhada, a gente não vê o que a pessoa passou e é bem interessante ver gente como a gente passando por essas coisas, né? Tendo dúvidas, porque a gente se culpa muito por ter dúvidas, né? Como se a gente nunca pudesse ter dúvida, não tivesse sempre que ter certeza. E não é bem assim, né? E a senhora fez coisas que te levaram hoje a estar onde a senhora tá, né? Então, muito gratificante, né, ver tudo isso. Muito obrigada, essa trajetória é linda. Eu quero dizer que se alguém tiver alguma dúvida para tirar com a professora Tânia, esse é o momento. E professora Amanda mandou uma coisinha aqui para a senhora no chat. E o pessoal tá falando aí com a senhora. Nós amamos demais, demais, demais. Eu tentei falar assim, o mais simples possível, com todas as dúvidas que vêm na mente da gente, para que vocês se identificassem, né? Porque é isso mesmo. Exatamente, exatamente. É muito. Até nós que já estamos agora terminando, a gente fica com isso, tipo, o que, que a gente vai fazer? A primeira coisa que eu ouço quando a gente conversa com outros alunos é: ah, eu não vou seguir nessa carreira. Ah, não sei por que, que eu fiz esse curso. Ah, É não muito sei. masculina. Aham, exatamente. Tem Eu toda acho que essa a minha avó dúvida. ficaria muito feliz de saber que eu me tornei uma engenheira, Com certeza. com toda a revolução que ela fazia. Pena que eu não pude curtir a minha avó um pouco mais velha, porque eu ia aprender muito com ela. Exatamente, mas a senhora também é um exemplo de mulher muito forte para a gente se espelhar. Não é à toa que a gente chamou a senhora para dar esse webinário, porque a senhora é um exemplo, a senhora e tantas outras mulheres, né? Eu agradeço. Então é isso, eu não sei se a Gabi, se as meninas do projeto querem falar mais alguma coisa. Eu quero lembrar vocês que a gente vai ter apresentações como essas periodicamente, com outras mulheres incríveis, falando das suas histórias, para nos dar força, né, para essa caminhada e não deixar a gente desistir, né? Que esse é difícil, ainda mais nesse tempo de pandemia, a gente não tem acesso ao laboratório. Eu falo por mim, assim, a melhor parte da faculdade para mim era o laboratório, aí me tiraram isso, sabe? E aí tá difícil, mas a gente tem que lembrar por que a gente tá aqui, né? Então, a gente tem que estar sempre tendo essa manutenção dos objetivos, né? Da motivação. É Então, verdade. é isso. As meninas querem falar alguma coisa, as meninas do projeto? E uma coisa que eu queria colocar também, que você falou das dificuldades na empresa, né? Sim, as dificuldades existem. Isso que você falou de sorrir, que eu sou uma pessoa muito brincalhona, que sorrio muito, né? E realmente, na empresa é um lugar que você tem que ser mais séria, mais recatada, porque podem sim confundir muito, né? Ainda mais que a gente é minoria. Nessa empresa que eu fiz estágio, né, que é enorme, que é muito grande, por exemplo, não tinha um banheiro para mulher na área. Então, na área de produção, eu tinha que andar 15 minutos para usar o banheiro da portaria. Porque não tinha banheiro. Hoje eu não sei como que a empresa é, tá? Mas na época não tinha. E isso é um desrespeito, né? Se você pode trabalhar, teria que ser toda equipada para mulheres também. Então, a gente encontra ainda um certo preconceito mesmo em empresas grandes, né? O que é uma pena. Mas a gente tem que estar lá para quebrar esses paradigmas e seguir, né? E seguir sempre no nosso objetivo. Mas isso a gente encontra e vai encontrar ainda muito aí pela frente. Com certeza, Pro. Essa sua fala é bem importante, porque naquele tempo a gente não tinha banheiro. Hoje em dia a gente já conseguiu algumas coisas, só que outras a gente ainda não conseguiu. E às vezes a gente consegue essas coisas tão pequenas, porque um banheiro é uma coisa pequena, assim, se a gente for pensar, sabe? É construir um banheiro, mas a gente não tem reconhecimento, a gente tá lá porque a gente não merece, tipo, as pessoas dizem esse tipo de coisa. Então, é interessante a gente ver esse lado, saber da sua vivência, saber pelo que a senhora passou. E a gente só tá aqui hoje porque a senhora e outras mulheres passaram por isso. Então, a gente quer agradecer muito por a senhora ter tido coragem, por a senhora ter sido determinada, pela sua avó ter sido a sua avó e ter te passado conhecimentos que é por isso que a gente está aqui hoje. Então, obrigada novamente. As mensagens que o pessoal está mandando aí, bem legais. Obrigada a todos. Lucas, eu digo para você que estágio é só problema e frustração, mas a gente aprende muito, né? Tem problemas? Tem. Tudo que for chato na empresa, quem vai fazer é o estagiário. A gente sabe disso, né? Porque a gente já passou por isso. Mas eu acho que o conhecimento que a gente aprende vale a pena, né?
Eu acho que estágio nunca é demais e façam muito estágio, porque é muito diferente a prática do que a gente aprende, né, na faculdade. E é muito gratificante você ver algo funcionando e saber que foi o engenheiro que projetou. Então, eu acho que é muito bom. Façam estágio, mesmo que vocês não se sintam tão realizados durante, depois que passar um tempo, a gente vai conseguir enxergar melhor o que a gente aprendeu com isso. Eu acho que é muito válido. Exatamente. Então, é isso, Pro. Muito obrigada pela sua presença. Depois a Gabi vai entrar em contato com a senhora. E desculpa, pessoal e professora, pela as coisas que aconteceram no início, né? A gente vai tentar organizar de outra forma na próxima para não acontecer e que a gente possa receber as meninas do ensino médio dessa vez, né? Sim. Então, pois é, né? Que é Mica, pra ela. Pode falar, Amanda. eu tenho 2 recadinhos. Primeiro, eu queria agradecer a professora, porque é muito inspirador ver a sua jornada. Eu já tinha tido um pouquinho de contato, né? Porque a gente já trabalhou junto, já tive aula também contigo. E é muito legal ver a tua jornada, é muito inspirador. A gente lembra naqueles momentos assim. Eu tô no momento que a Mica falou, eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer no próximo semestre, porque a princípio eu me formo agora. A princípio eu não vou me formar agora. Já tá decidido. Enfim. Mas é muito legal ver que a gente tem esses exemplos dentro da própria Unipampa. Porque até dentro da Unipampa acaba sendo um ambiente muito masculino, porque a gente tem uma maioria, pelo menos no meu curso, a maioria de professores é homens. E aí a gente tem 2 professoras só. E é um pouquinho, não sei nem dizer a palavra, mas é muito. Quando a gente para conversar com vocês, para ver a jornada de vocês, é muito inspirador. E, como a Mica falou, muito obrigada por terem trilhado esse caminho por nós. A gente sabe que ainda tem muita batalha pela frente, mas a gente tem que reconhecer tudo o que vocês já fizeram também. E eu queria deixar um recadinho para todo mundo que está aqui, que nós estamos com um formulário para conhecer o perfil de quem faz engenharia, de quem já fez engenharia, de todas as mulheres que estão nesse caminho, seja graduanda, mestranda, doutoranda, professora, atua no mercado privado, não importa. A gente quer conhecer vocês e a gente quer mostrar para as meninas do ensino médio um pouquinho de quem é que faz engenharia. Era isso. Obrigada. Eu agradeço, Amanda, e dizer para você que dúvidas sempre vão existir. Porque quando a gente consegue uma coisa, a gente já quer outra. Então, a gente fica em dúvida. Isso é do ser humano, né? Então, a gente sempre vai ter dúvida. Será que sim? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Então, sempre vai ter. E isso é muito bom, porque a gente vai sempre se especializando mais para sanar essas dúvidas. Fala, não, é isso que eu quero, então, especializar, me aprofundar mais. Eu acho que as dúvidas são válidas. E sempre vão existir. Não posso te dizer que hoje eu não tenha dúvida. Eu me sinto realizada, me sinto muito feliz, mas se parar para pensar, a gente fala, será que é isso? Será que é... Tem dúvidas. Isso sempre vai existir. A professora só não sabe quanto é bom ouvir isso, assim. É muito bom. É ótimo. Bom. Então é isso. Muito obrigada. As meninas colocaram ali no chat a questão do questionário, né? Se vocês puderem responder, vai ser muito importante para nós, para a gente estar traçando esse perfil, né? E poder fazer outros projetos parecidos no futuro. E ter essa visibilidade que a gente precisa, né? A gente precisa ter visibilidade no nosso trabalho, mas também com esse tema, que ele é muito importante, ele influencia em tudo, né? Então, queria agradecer a presença de vocês, a presença da prof, a fala da prof. E é isso, gente. Muito obrigada. Os próximos webinários vão estar sendo divulgados no nosso Instagram, tal como os outros, o e-book, etc. E a gente espera que vocês participem, que vai ser muito importante para nós e para vocês também. Seja mulher ou seja homem, né? Porque quando uma mulher se movimenta, toda uma sociedade se movimenta junto, né? É isso. Um beijo e tchau. Tchau, gente. Boa noite. E mais uma vez, obrigada pelo convite. De nada, Pro.